gente, estou de volta, mais uma vez eu, Renata, mais uma vez diagnóstico ambiental, mas agora diagnóstico 2. Nesse módulo, eu vou apresentar para vocês alguns estudos de caso, alguns exemplos de elaboração de diagnóstico ambiental, porque vocês também farão um trabalho desse, né? Mas eu estava lembrando aqui, no módulo passado eu não falei para vocês que eu já fiz algumas pós-graduações lá do Sense, não, né? Eu já fiz pós em docência do ensino superior, em gestão e orientação e supervisão escolar também. Mas vamos à nossa recomendação de sempre. Fiquem atentos ao que vou falar, tenham caneta e papel à mão para que possam anotar o que acharem de mais importante nessa aula e assim facilitar a participação de vocês no fórum de socialização da disciplina e também na realização das atividades. Na aula de hoje, vou lhes apresentar o diagnóstico ambiental do meio físico da bacia hidrográfica do rio Muriaé. Só que antes de falar do diagnóstico, vou falar dos fóruns de discussão do módulo passado. Uai, gente, que coisa mais doida vocês escrevem nos fóruns? Pelo amor de Deus, foco, minha gente, foco, força e fé. Por exemplo, o fórum da primeira semana pedia para ler um artigo sobre a microbacia do Ribeirão do Onça, no norte do estado de Minas Gerais. E a partir dessa leitura, refletir e discutir sobre a importância de se conhecer bem uma área para se propor ações mitigadoras para essa área. Para começar, teve gente muito inteligente que sabe usar o teclado do computador, clicou Ctrl+C, Ctrl+V, é inteligente demais, né? Aí colou uma parte do artigo na discussão do fórum. Ué. Teve gente que falou sobre o Ribeirão do Onça em Belo Horizonte, mudou o endereço do artigo, no título falava norte de Minas Gerais. Mas é claro que teve respostas boas também. Mas, gente, eu queria respostas tipo assim. O diagnóstico ambiental é muito importante, pois somente a partir da análise detalhada do meio é que podemos planejar ações que evitem, diminuam ou recuperem impactos ambientais. Ou então, somente a partir de diagnóstico ambiental bem feito é que se pode conhecer a real situação de uma determinada área, para então se propor ações que possam ser efetivamente eficazes no sentido de evitar ou minimizar impactos. É tipo assim, era para falar da importância do diagnóstico ambiental. O fórum da semana 2 é ainda melhor. Tem uma breve introdução sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos e depois pergunta: para onde vai o lixo da sua cidade? Gente, tem uma pergunta simples que requer uma resposta simples. Para onde vai o lixo da sua cidade? Vai para um lixão, é queimado no quintal, é enterrado no quintal. Na minha cidade tem aterro sanitário. Tinha que responder para onde vai o lixo que você produz. Depois, pede para dizer quais são os aspectos mais importantes para serem estudados se você fosse elaborar um diagnóstico ambiental dessa área de descarte de lixo. Então, o foco do seu diagnóstico tinha a ver com a primeira resposta que você deu. Por exemplo, se na sua localidade o lixo é queimado nos quintais das próprias casas, o foco do diagnóstico seria o clima, porque é importante estudar, por exemplo, velocidade, direção e predominância de ventos, para compreender sobre a dispersão da fumaça. Se sua cidade tem um lixão, aí os aspectos ligados ao solo são muito importantes. Se tem um curso d'água próximo da área, é preciso incluir no diagnóstico o estudo desse recurso hídrico. E se sua cidade tem um aterro sanitário, que é o local mais adequado para deposição do lixo. Tem que estudar os aspectos ligados ao solo, à hidrologia, tanto de águas superficiais como subterrâneas. Se houver, aí só você para saber se tem um curso d'água ou não, próximo ao lixão ou próximo ao aterro da sua cidade. Identificação e caracterização da fauna e flora, se é que existe alguma área de mata próxima ao aterro. Tem certos aspectos que poderiam ser citados por umas pessoas e por outras não. Depende da resposta que foi dada lá no início e depende da área da sua cidade. Duas pessoas podiam ter respondido, por exemplo, o lixo da minha cidade vai para o lixão. Mas próximo do lixão de uma cidade tem um córrego, no lixão da outra cidade não tem. Aí ia depender da resposta sua e assim vai. Agora, o fórum da terceira semana. Ai, meu Deus, a terceira semana. A terceira semana era a mais fácil, gente. O enunciado apresentava alguns temas e pedia para vocês escolherem um tema e falar sobre ele. Era só isso. Apareceu muita resposta boa, mas apareceu tanta resposta quase igual na sequência. Pô, galera, se o coleguinha já falou sobre observação da paisagem,
Fala sobre outra coisa, sobre compilação de mapeamento pré-existente, sobre tratamento digital de imagem, delimitação de microsistema, ou fala sobre cálculo de área, análise de vizinhança. Não era tão difícil assim escolher alguma coisa diferente. Aí, por exemplo, se o coleguinha escolheu observação da paisagem, você poderia escolher compilação de mapeamento pré-existente e responder assim: compilação de mapeamento pré-existente é a busca de materiais cartográficos sobre a região de influência do empreendimento. A compilação é uma etapa que auxilia na construção de informações preliminares sobre a área e também auxilia em relação à elaboração de cartas temáticas que devem ser apresentadas como produto do diagnóstico ambiental. A existência de mapas sobre a região apresenta uma economia no processo de elaboração do diagnóstico ambiental. Tem no livro, tem na internet, era tão fácil responder. E por último, não menos importante, a quarta semana, que pedia um exemplo de interação entre fatores. Houve respostas boas, ótimas, que falavam da população de animais, como por exemplo, lançamento de efluente térmico que afeta a população de peixes. Também falaram da relação entre cobertura vegetal e erosão. Então a resposta esperada era assim, simples, bastava falar de dois aspectos que podiam estar relacionados, tipo causa-consequência ou algum bioindicador. Como disse, houve respostas boas, mas também tinha gente com cada viagem, tinha gente dando conceito de interação, falando de matriz de interação, copiando trecho de artigo e por aí vai. Mas é isso. Eu espero que nessa etapa a participação maior de todos vocês no fórum, porque nem todos responderam no fórum da etapa passada, e espero também uma participação mais coerente. Atentem-se à pergunta. Se tiverem dúvida, não escrevam qualquer besteira. Converse com o tutor, fala comigo, me manda um e-mail, manda uma mensagem, faça sinal de fumaça, não sei. Mas não deixe de escrever e não escreve besteira. Mas agora vamos na aula de hoje. A aula de hoje é sobre o que mesmo? É sobre um diagnóstico ambiental do meio físico da bacia hidrográfica, de uma bacia hidrográfica. Só para lembrar da matéria do módulo passado, o diagnóstico ambiental, ele só acontece quando temos todos os dados levantados para uma certa área de projeto. E esses dados, então, são cruzados. O diagnóstico é resultado de informações medidas, sobrepostas, quantificadas. As informações podem ter valores diferentes. Conforme o porte, o tipo e a localização do empreendimento, uma informação pode ter um peso maior que outra. É o que a gente chama de foco do diagnóstico ambiental. Então, existem vários métodos de pesquisa que podem ser usados na elaboração do diagnóstico. Todos os métodos são passíveis de erro, mas nem por isso eles deixam de ser úteis, São passíveis de erro porque o ambiente é complexo, é diversificado. Assim, as informações elas precisam ser classificadas segundo sua importância em relação ao objetivo do projeto ambiental. Por isso, nesse módulo, eu vou apresentar para vocês 4 diagnósticos diferentes, que vão ajudar vocês a compreender o diagnóstico ambiental como um todo, além de servir de modelo, como inspiração para futuros trabalhos de vocês. Então, vamos lá. O diagnóstico do meio físico da bacia hidrográfica do rio Muriaé foi um trabalho que foi elaborado por uma equipe técnica composta por 12 profissionais. E esse trabalho foi realizado em 2005. O foco era a análise e o diagnóstico do meio físico. Esse diagnóstico do meio físico ele era parte integrante de uma série de outros diagnósticos que foram realizados na mesma região. Foram elaborados diagnósticos dos aspectos socioeconômico, ambiental e institucional legal. Esse conjunto de diagnósticos foi realizado nessa área para subsidiar o desenho de estratégias que vão ser implementadas por meio de um projeto que chamava Gerenciamento Integrado de Agroecossistemas em Bacias Hidrográficas no Norte e Noroeste Fluminense. E o objetivo desse projeto de gerenciamento integrado era apoiar os agricultores de base familiar na transição de uma agricultura não conservacionista para uma agricultura sustentável. Isso ia ser feito foi feito através da promoção das abordagens de manejo sustentável de recursos naturais e manejo integrado de ecossistemas em áreas rurais. Para realizações desse tipo, a gente precisa de conhecer muito bem a área. E como que a gente conhece muito bem uma área? Através do diagnóstico ambiental dessa área. Na abordagem desse diagnóstico do meio físico, a metodologia empregada primou pela análise integrada dos diversos temas: clima, recursos hídricos, superficiais e subterrâneos, geologia, geomorfologia, pedologia e aspectos do uso e ocupação da terra, juntando tudo em um banco de dados que foi georreferenciado.
Só para lembrar, georreferenciar uma área significa definir sua forma, sua dimensão, localização, através de métodos de levantamento topográfico. O método mais usado atualmente é o faladíssimo GPS, que é o Global Position System. Gastando meu inglês aqui para vocês. Mas é isso aí. É o sistema de posicionamento global. Esse sistema é formado por 3 segmentos. O segmento espacial, que é formado por 24 satélites que estão espalhados em 6 planos orbitais. O segmento de controle, que é responsável pelo monitoramento das órbitas dos satélites. E o segmento utilizador, que é o receptor dos sinais fornecidos pelos satélites. A gente caminha pela área que se deseja referenciar, marcando pontos estratégicos. Depois, esses pontos são processados por um programa específico que nos dá o desenho da área. Cada ponto marcado traz 3 informações: latitude, altitude e longitude. Por exemplo, para demarcar essa área da imagem, durante o caminhamento pelo terreno, se marcou 5 pontos, que representam os vértices da figura. É importante que durante a marcação dos pontos se anote uma breve descrição de cada ponto para saber onde começa e onde termina o caminhamento. Onde tem alguma coisa que é referência, tipo uma casa, um monumento, uma árvore, mas não é qualquer árvore também não, todas as árvores. É se tiver alguma árvore que seja referência. Então a gente marca o ponto no aparelho de GPS e anota uma descrição desse ponto numa folha, para depois, quando descarregar os dados no programa, saber identificar. Voltando a falar sobre o nosso diagnóstico ambiental, o rio Muriaé, ele é formado pela confluência dos rios Bom Sucesso e Samambaia. Ele possui 300 km de extensão, abrangendo 26 municípios ao todo, 19 municípios no estado de Minas Gerais e 7 municípios no estado do Rio de Janeiro. Na parte fluminense, o rio Muriaé se desenvolve numa região plana, constituindo planícies de inundação nas grandes cheias. Aqui nesse mapa, a gente vê de amarelinho a bacia dos rios Muriaé e Pomba. Aqui é a divisa dos estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Deixa eu mostrar para vocês aqui a divisa, que tá ruim aqui para poder enxergar. Mas é aqui assim, ó, a divisa dos estados. Esse que tá pintadinho de azul, aqui, ó, essa partezinha azul, é a bacia do rio Muriaé. A parte... Deixa eu voltar. Falta um pedaço. A partir da integração das informações relativas à geomorfologia e pedologia da bacia do rio, foram obtidas 6 zonas agroecológicas distintas. E essas zonas é que serviram de base para o trabalho da equipe de campo. Ou seja, essas zonas passaram a ser consideradas as unidades básicas do diagnóstico do meio físico. Então, voltando a falar sobre o nosso diagnóstico ambiental. O rio Muriaé, ele é formado pela confluência dos rios Bom Sucesso e rio Samambaia. Ele possui 300 km de extensão, abrangendo 26 municípios ao todo. 19 municípios no estado de Minas Gerais e 7 no estado do Rio de Janeiro. Na parte fluminense, o rio Muriaé se desenvolve em uma região plana, que constitui uma planície de inundação nas grandes cheias. Nesse slide aqui, a gente tem todos os municípios do Rio de Janeiro e pintadinho de azul a bacia do rio Muriaé. A partir da integração das informações relativas à geomorfologia e pedologia da bacia do rio, foram obtidas 6 zonas agroecológicas diferentes. E essas zonas é que serviram de base para o trabalho da equipe de campo. Ou seja, essas zonas, gente, passaram a ser consideradas as unidades básicas para o trabalho do diagnóstico do meio físico. Aqui são as zonas agroecológicas que foram definidas com base na geomorfologia e pedologia do solo da região. A legenda não está muito boa, mas é assim. Umas partes vermelhinhas, pequenininhas, que a gente consegue ver aqui, representa a área urbana. A parte azul clara é a água, que está assim no meio. Essas partes verde escura, magrinha, próximo da água, representam uma ilha que tem na região. Esse verde claro são as planícies aluviais e as planícies aluviais hidromórficas. O roxo são as planícies fluvio-marinhas. O amarelo são as zonas de tabuleiro, o marrom mais claro representa o relevo colinoso e o relevo colinoso suave, que é o tipo de relevo predominante na área, e o marrom mais escuro é o relevo montanhoso e montanhoso escarpado. E o azul é o relevo escarpado. Olha, em relação ao clima, eles analisaram os aspectos climatológicos
os fatores estáticos, que são localização geográfica e topografia, e os aspectos dinâmicos, que são as massas de ar, a tipologia climática, o regime térmico, precipitação e deficiência hídrica. Já em relação aos recursos hídricos, se estudou os recursos hídricos superficiais e subterrâneos. E para os estudos geológicos, eles analisaram a geologia regional, o contexto geológico local, a geologia econômica, que fala um pouco sobre a parte de mineração da região, a geomorfologia, a pedologia e o uso da terra. É muita coisa, não é? Por isso que, como eu disse, o diagnóstico ambiental é uma atividade executada por uma equipe que tem que ser multidisciplinar. O trabalho apresentado, ele descreve de forma detalhada 4 dessas 6 zonas que foram definidas no início do estudo. Ele descreve as zonas 1, 4, 5 e 6. A zona 1 é a zona de planícies aluviais e planícies aluviais hidromórficas. Ela corresponde às áreas predominantemente planas, decorrentes da deposição de sedimentos argilo-arenosos ou arenoso-argilosos, que são coisas diferentes, viu? No solo argiloso-arenoso é maior a quantidade de argila. Outra coisa que pode se constatar com essa deposição que é recente. É na zona 1 que estão as explorações de argila e areia da região. E em relação ao uso das terras, as planícies aluviais e aluviais hidromórficas são utilizadas predominantemente por pastagens, cerca de 79% da área empastada. Outra zona destacada pelos autores foi a zona 4, que foi classificada como relevo colinoso e relevo suave colinoso. A maior parte dessa área é coberta por pastagens, ela apresenta apenas fragmentos de vegetação natural, que se encontram principalmente nas partes mais declivosas do terreno e totaliza pouco mais de 6% da área. Na zona 4 se encontra um afluente do rio Muriaé, que é o rio São Domingos, que eu perdi porque sumiu. Na zona 4 se encontra um afluente do rio Muriaé, que é o rio São Domingos, e as propriedades rurais da região são pequenas e se dedicam principalmente à atividade pecuária de leite e de corte, olericultura e fruticultura. A zona 5 foi chamada de relevo montanhoso e relevo montanhoso escarpado. Escarpado quer dizer íngreme, viu, gente? Essa região apresenta um conjunto diversificado de formas de relevo montanhoso. Há uma certa dificuldade na alocação de poços, é preciso um estudo detalhado das estruturas geológicas para se ter algum sucesso nessas perfurações. Em relação ao uso das terras, a zona 5 também é ocupada predominantemente por pastagens, que cobre cerca de 70% dessa área. A vegetação natural cobre quase 30% da área, que é bem melhor que os 6, qualquer coisa lá da zona 4. Temos também plantio de café, que dentre outras áreas ocupa uma pequena parcela das áreas de relevo montanhoso. E temos também 5 pontos de exploração de água mineral. Por último, a zona 6, que é a zona de relevo escarpado. Como eu falei, escarpado quer dizer muito íngreme. Então, essa é uma região inapta para a agricultura, sendo coberta predominantemente por vegetação natural. Apenas cerca de 15% é coberta por pastagem e outros 15% são afloramentos rochosos. Além disso, essa é uma área muito desfavorável para a perfuração de poços. Bom, gente, na verdade, a descrição de cada uma dessas zonas é muito mais detalhada. Fala sobre tipo de solo, de relevo, curso d'água, e cada um desses itens que citei é descrito minuciosamente, é ilustrado com fotografia, mas aqui eu apresentei de forma sucinta. Os autores do trabalho não justificam a escolha das áreas 1, 4, 5 e 6 para descrevê-las de forma tão detalhada, mas tudo indica que é porque são as zonas que ocupam maior área e também é onde se encontram os pequenos produtores rurais, já que o objetivo maior do projeto é implantar um sistema de agricultura sustentável junto aos pequenos produtores. Após essa detalhada descrição de cada área, não existe nenhuma conclusão ou fechamento, que é uma parte importante do diagnóstico ambiental. Mas eu acredito que é porque esse diagnóstico do meio físico, ele é apenas uma parte de um trabalho maior sobre a bacia hidrográfica do rio Muriaé. Então, o fechamento deve estar no final do trabalho, né? As principais fontes de pesquisa bibliográfica foram publicações de estudos técnicos elaborados por órgãos públicos que lidam diretamente com recursos naturais no Brasil, como o Serviço Geológico do Brasil, que é conhecido pela sigla CPRM, porque antigamente chamava Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. E outra fonte muito consultada é o Departamento de Recursos Minerais do Rio de Janeiro.
Pois é, meu povo. Espero que tenham compreendido a importância de um bom diagnóstico ambiental, porque nesse módulo vocês farão um trabalho parecido com esse, né? Nós não teremos avaliação online e não teremos avaliação presencial. Uhul, não teremos. Em compensação, vocês vão concluir aquele trabalho de prática de formação que começaram lá no início do curso. Como é que o trabalho começou? Primeiro, vocês entrevistaram um profissional da área para que vocês pudessem ter uma ideia de mercado de trabalho, campo de atuação e faixa salarial da profissão que escolheram. Depois, no segundo módulo, vocês procuraram um impacto socioambiental na região de vocês e esse impacto foi observado e descrito. E no módulo passado, vocês buscaram medidas mitigadoras para esse impacto. Agora, no módulo 4, vocês vão fazer tudo o que já fizeram e mais um pouco. Conforme a área que escolheram lá no segundo módulo, vocês têm 2 caminhos a seguir agora. Podem fazer um relatório ambiental ou um plano de recuperação de áreas degradadas. Vou apresentar primeiro os elementos do relatório ambiental. O primeiro tópico do relatório ambiental é a descrição do empreendimento. Aqui vocês vão falar em que consiste o projeto, seus objetivos, localização. A segunda coisa é o diagnóstico ambiental. Já estão cansados de saber o que é, né? É a descrição da área segundo seus aspectos socioambientais, físicos e bióticos. Dependendo da área e do empreendimento que vocês escolheram, vocês vão dar mais ou menos ênfase a determinado aspecto. Talvez nem vai ter talvez determinado aspecto nem precisa ter no trabalho de vocês. Por exemplo, se escolher uma área completamente urbanizada, que não tem nada de árvores e animais, vai falar o quê? Sobre fauna e flora, não é? Em seguida, vocês vão fazer a descrição dos impactos ambientais que possivelmente ocorrerão durante a fase de construção e a fase de operação do empreendimento. Depois, a sugestão de medidas de controle. As medidas de controle podem ser preventivas, quando a gente identifica um impacto que pode ser evitado, ou mitigadoras, que são medidas que minimizam os impactos quando é possível evitar a sua ocorrência. E as medidas de controle também podem ser compensatórias, como por exemplo no caso de uma mineradora. É impossível realizar a atividade sem remover a vegetação. Aí, como forma de compensação, a empresa tem uma área de conservação em outro lugar. Agora, se lá no início do curso você escolher uma área que já estava degradada, você vai fazer para mim um plano de recuperação de áreas degradadas. De acordo com o IBAMA, o plano de recuperação de áreas degradadas deverá reunir informações, diagnósticos, levantamentos e estudos que permitam a avaliação da degradação ou a alteração e consequente definição de medidas adequadas à recuperação da área. Então, primeiro temos que saber o que é uma área degradada. A área degradada é aquela que sofreu algum grau de perturbação em sua integridade. Essas perturbações podem ser de natureza física, química ou biológica. Então, a recuperação de uma área degradada deve ter como objetivo recuperar a integridade física, química ou biológica. E, ao mesmo tempo, recuperar a capacidade produtiva, que é a função dessa área. Então, no plano de recuperação, temos que apresentar os seguintes tópicos. Primeiro, a descrição do empreendimento. Qual o tipo de atividade, a caracterização e a localização desse empreendimento. Em seguida, a descrição da área que vai ser recuperada. Aqui vocês vão colocar o tamanho e a localização, o tipo, por exemplo, se é uma área de mata ciliar, se é um córrego onde tem despejo de esgoto. Depois dessa identificação da área, deve-se apresentar o diagnóstico ambiental do local. E como eu já falei, o foco vai depender do tipo de empreendimento escolhido por vocês. Em seguida, vem a apresentação dos impactos ambientais, com a descrição e avaliação qualitativa do impacto instalado. Em relação à avaliação, gente, vocês têm que levar em consideração se o impacto ambiental tem relação direta ou indireta com o empreendimento. Por exemplo, numa área sem cobertura vegetal, a falta de vegetação está diretamente relacionada com o desmatamento que foi feito pelo empreendimento. Mas a ausência de fauna nessa região é consequência indireta, porque devido à falta de alimentação e abrigo, os animais fugiram para outro lugar. O impacto, vocês têm que falar também se o impacto tem alcance local, regional, se abrange todo o município e por aí vai, né? A intensidade do impacto pode ser pequena, média ou grande. A reversibilidade do impacto é outro aspecto, vai dizer para mim se ele é reversível ou não. E também identifica se o impacto é contínuo ou não. Por exemplo,
O processo de erosão é contínuo. Depois que apareceu o primeiro buraco, não precisa fazer mais nada. Com o passar dos anos, a tendência é só aumentar esse buraco, até formar a vossoroca, né? Agora, se você derrubou uma árvore, nada mais, o impacto parou aí. Outras árvores não cairão em consequência da primeira. O impacto, nesse caso, é descontínuo. Podem haver outros aspectos importantes para caracterizar o impacto ambiental observado por vocês. Aqui eu citei apenas alguns desses aspectos. Vocês têm que dar uma pesquisada, né, galera? Vai depender do empreendimento que vocês escolheram lá no início. E aí, por último, vocês vão propor ações que possam reverter a situação da área impactada. Ações que possam recuperar total ou pelo menos parcialmente o impacto observado. E também apresentar o cronograma de acompanhamento dessas ações. Nesse cronograma, vocês vão organizar as ações por ordem de execução. Ah, gente, pois é. O trabalho de conclusão da disciplina é isso. A gente vai se falando ao longo do mês. Eu espero que vocês tenham anotado as orientações. Espero que repensem também sobre a participação de vocês nos fóruns. E até a próxima aula. Fiquem com Deus, ó. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau pra vocês.